Vamos vender este apartamento e finalmente comprar uma casa com jardim. Foi o que o César disse, abraçando a Cláudia, à minha própria mesa. A mãe dele ergueu o copo de vinho. Finalmente, as crianças terão uma casa normal. Fiquei paralisada. Não porque o meu marido estivesse sentado ao lado da amante. Não porque nas últimas semanas eu andasse a dormir no pequeno escritório. Cozinhava para eles e lavava-lhes a louça como uma criada. Mas fiquei paralisada porque acabava de os ouvir planear a venda do meu apartamento. Aproximei-me do frigorífico. Arranquei a folha de papel onde a minha sogra me tinha estipulado as tarefas de lavar a roupa, fazer as compras, cozinhar e limpar. Atirei-a para a frente do César. Depois, pousei na mesa o envelope do escritório de advogados. Ele desatou a rir. Não faças figura de idiota. Tenho uma procuração. Olhei-o bem nos olhos. Tinhas. O copo da Florbela parou a meio caminho da boca. A Cláudia empalideceu. César, tu disseste que o apartamento era dos dois. E foi então que, pela primeira vez, vi o medo no rosto do homem que, durante semanas, se tinha comportado como se já me tivesse expulsado da minha própria vida. Mas para perceber por que é que uma única palavra lhe roubou toda a confiança, temos de recuar à noite de sexta-feira, em que ele apareceu à porta com a amante, 2 crianças e 2 malas de porão. Antes de começarmos, subscreva o canal e escreva nos comentários de que cidade nos ouve e que horas são aí, porque a partir daquela noite, tudo o que eu considerava ser o meu casamento começou a desmoronar-se, pedaço por pedaço. Chamo-me Beatriz Costa. Tenho 42 anos e durante 11 anos fui casada com o César Lopes. Não éramos um casal de catálogo. Não passávamos férias nas Maldivas. Não tínhamos mordomo, nem 2 carros topo de gama, nem um apartamento com vista para o Rio Tejo. Morávamos no bairro da Graça, num prédio antigo e típico de Lisboa, onde a escadaria cheirava a estuque úmido no inverno e, no verão, alguém deixava sempre a janela do patamar entreaberta. O nosso apartamento tinha 86 metros quadrados, um degrau que rangia nas escadas para o piso superior e uns azulejos verdes na cozinha que o César detestava, mas que eu teimava em não mudar por me lembrarem a minha tia Joana. Foi dela que herdei este apartamento, uns anos antes de casar. A tia não tinha filhos. Quando adoeceu, eu ajudava-a com as compras, levava-a às consultas, sentava-me com ela nas salas de espera e ouvia as mesmas histórias 3 vezes seguidas. Após a sua morte, descobri que me tinha deixado a casa. Nunca encarei isso como um prêmio, mas sim como uma responsabilidade. O César apareceu na minha vida pouco tempo depois. Trabalhava na altura como representante comercial. Conduzia imenso, falava depressa, ria alto e conseguia fazer com que uma simples bica bebida ao balcão de um café perto de Santa Apolônia parecesse o início de algo grandioso. Apaixonei-me por ele exatamente porque não tentava impressionar-me com dinheiro, pelo menos nessa época. Depois do casamento, fomos viver para a minha casa. Fizemos parte das obras juntos. Eu cobri a maior fatia das despesas, pois tinha um dinheiro guardado da venda de um pequeno terreno dos meus pais no Alentejo. O César comprou os eletrodomésticos para a cozinha, pagou parte do chão e mais tarde foi contribuindo para as pequenas reparações. Lembro-me disso perfeitamente. Não porque durante 11 anos eu mantivesse um registro contra o meu próprio marido. Simplesmente trabalho em recursos humanos e processamento de salários. Os números ficam-me na cabeça. Durante a maior parte do nosso casamento, isso não tinha importância. A conta conjunta servia para as despesas da casa. Cada um de nós tinha a sua própria conta. O César pagava uma parte, eu pagava outra. Uma vez eu comprava a máquina de lavar, da outra vez ele pagava a reparação da canalização. Uma vida perfeitamente normal. Era assim que eu a via. Hoje sei que as fissuras mais perigosas numa relação raramente começam com gritos. Primeiro são ínfimas, tão pequenas que podem ser confundidas com cansaço, tensão, um mês mais difícil ou um feitio complicado. O César começou a chegar à casa mais tarde. Depois, passou a pousar o telemóvel com o ecrã virado para baixo. Antes, deixava-o em qualquer lado, na mesa, em cima da máquina de lavar, no sofá. De repente, levava-o até para a casa de banho. Eu perguntava. Muito trabalho. É a época alta, respondia ele.
A época alta parecia durar quase o ano inteiro. Começou também a cuidar mais da aparência. Comprou 2 fatos novos, um perfume de quase 150 euros, embora um mês antes se queixasse de que as nossas contas da água e da luz eram absurdas. Viajava cada vez mais em serviço para o Porto, para Braga, às vezes para Faro. Uma vez encontrei no carro o talão de um restaurante chique no Chiado, 2 jantares, uma garrafa de vinho. A data coincidia com a noite em que ele me dissera que ia com um cliente a Setúbal. Segurei aquele talão durante vários minutos e depois deitei-o ao lixo. Gostaria de dizer que o fiz por confiar nele. A verdade é bem menos nobre. Tive medo de perguntar. Se uma pessoa faz a pergunta certa, pode receber uma resposta após a qual já não é possível continuar a viver como antes. Por isso, em vez de perguntar, arranjei justificações. Talvez o cliente tenha vindo a Lisboa. Talvez a data do talão estivesse errada. Talvez alguém lhe tenha pedido o carro emprestado. Esse talvez manteve o meu casamento inteiro durante muitos meses, até a sexta-feira, dia 17 de outubro, às 18h20. Lembro-me bem, pois estava a fechar o computador portátil depois de uma semana a processar vencimentos. Lá fora caía uma chuva miudinha, aquela típica de Lisboa que parece pairar no ar em vez de cair. Eu vestia uma camisola cinzenta, tinha o cabelo apanhado de qualquer maneira e só sonhava com um duche quente. Ouvi a chave na porta. Primeiro entrou o César, depois uma mulher, a seguir 2 crianças e, no fim, vi 2 grandes malas de viagem. Durante alguns segundos, o meu cérebro recusou-se a juntar aquelas peças. A mulher era mais nova do que eu. Talvez tivesse uns 36 anos. Cabelo loiro pelos ombros, um sobretudo bege, botas de marca. Não parecia assustada, mas sim alguém que se preparara longamente para aquela entrada. O César despiu o casaco. Beatriz, esta é a Cláudia. Olhei para as malas, depois para ele. Estou a ver. As crianças mantinham-se coladas à mãe. Não abriam a boca. Uma agarrava a mochila apertada até ao pescoço. A outra olhava fixamente para o chão. E foi precisamente a presença delas que me impediu de explodir. O César pigarreou. A Cláudia teve um problema com a casa dela. Precisa de se instalar aqui uns dias. Fiquei a olhar para ele. Com as crianças. Claro que com as crianças. E por que aqui? A Cláudia deu um passo em frente. Não quero dar trabalho. A voz dela era baixa, quase educada. O César respondeu por ela. Não vais dar trabalho nenhum. Foi então que algo estalou dentro de mim. César, vem à cozinha. Não vou fazer cenas à frente das crianças. Mas não fui eu que trouxe uma mulher estranha com malas de porão para dentro de casa. Ele cerrou os dentes e seguiu-me. Fechei a porta da cozinha, embora soubesse que se ia ouvir tudo na mesma. Quem é ela? O César apoiou as mãos na bancada. Não olhou para mim. Não te vou mentir. O meu coração bateu com tanta força que senti a pulsação debaixo da língua. Estamos juntos. Não me lembro dos 2 segundos a seguir a essas palavras. Juro que não. Lembro-me do frigorífico que arrancou com um zumbido suave. Lembro-me de uma gota de água a escorrer pelo vidro da janela. Lembro-me dos meus próprios dedos apertarem o rebordo da bancada com força, mas não me lembro de respirar. Desde quando? Isso não interessa agora. Para mim interessa. Desde há uns meses. Uns meses era uma expressão sem número, sem princípio, sem fim, como se a traição se tivesse tornado um fenômeno meteorológico. E trouxeste-a para aqui. O senhorio rescindiu-lhe o contrato. Ela está numa situação difícil, então paga-lhe um hotel. Por quanto tempo? Não sei, o problema é teu. Ele olhou para mim finalmente, e vi no seu rosto algo que antes eu não queria ver. Ausência de culpa, impaciência. Como se fosse eu a complicar-lhe a logística. Beatriz, não hajas como uma criança. Soltei um riso curto, sem ponta de humor. Acabaste de trazer a tua amante para o meu apartamento, para o nosso apartamento. Meu. Os olhos dele endureceram. Sou o teu marido. Vivo aqui há 11 anos. Esta casa também é minha. O lar pode ser dos 2. A propriedade é outra conversa. Vais mesmo dar-me uma aula de direito agora? Não. Quero que a leves para um hotel. Saiu da cozinha sem responder. Fui atrás dele. A Cláudia continuava junto às malas. As crianças ainda não tinham despido os casacos.
Olhei para elas e senti algo que na altura detestei em mim mesma. Pena. Não do César, não dela, mas das crianças. Foram os adultos que criaram aquela enorme confusão, e elas estavam ali no meio, com as mochilas às costas. 2 noites, anunciei. O César virou-se. O quê? Podem ficar 2 noites. Até domingo. Tem tempo para encontrar outra solução. A Cláudia acenou com a cabeça. Obrigada. O César não disse nada. Limitou-se a sorrir levemente. Hoje sei que, naquele momento, cometi um erro que as pessoas frequentemente confundem com bondade. Não impus um limite real, apenas o verbalizei. E um limite que não defendemos com unhas e dentes torna-se, para certas pessoas, um convite. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro a café. Durante um momento, fiquei imóvel na cama sem saber onde estava. Depois vi a camisa do César na cadeira, que na noite anterior não estava lá, e tudo voltou à memória. A Cláudia dormira com as crianças no quarto de hóspedes. O César só se deitara a meu lado depois da meia-noite. Não me tocou. Eu também não tentei conversar. Levantei-me às 7h10. A Cláudia estava sentada na cozinha. Trazia um fato de treino macio e segurava a minha caneca. Aquela azul escura com a asa lascada que eu usava todos os dias há anos. É absurdo, mas aquela caneca doeu-me mais do que a própria presença dela naquele instante. Não sabia que era tua, disse ela ao reparar no meu olhar fixo. Agora já sabes. Pegou noutra. Não fez um escândalo. Isso foi quase pior. Às 8h30 tocou a campainha. A Florbela, a mãe do César, chegou com 2 sacos de papel da padaria, uma caixa de bolos e um recipiente de plástico com caldo verde. Entrou em casa, como sempre, sem pedir licença, e deu de caras com a Cláudia. E sorriu. Não estremeceu. Não perguntou quem era a senhora. Não olhou para o filho em choque. Aproximou-se da Cláudia. Dormiste bem. Apenas esta frase. Fiquei encostada à bancada e senti um arrepio de frio percorrer-me o corpo. Tu sabias, disparei. A Florbela virou a cara. Sabia o quê? Não faças isso. O César entrou na cozinha. Mãe, deixa estar. Não, deixa-a responder. Insisti. Tu sabias da Cláudia. A Florbela suspirou como se estivéssemos a debater a disposição dos talheres na mesa. Sabia que o César não era feliz. Não foi isso que eu perguntei. E que importância tem isso agora? Senti a pele a ferver. Para mim tem toda a importância. A Florbela pousou o saco. Beatriz, és uma mulher adulta. Os casamentos acabam. As pessoas separam-se. Não faças disto uma tragédia. Olhei para o César. Ele não abriu a boca para contestar à mãe. Aí percebi que a traição não tinha começado há uns meses. Começara muito antes. No momento em que o meu marido começou a construir à sua volta um círculo de pessoas que conheciam a verdade, enquanto eu era a única pessoa mantida na ignorância. Até domingo relembrei. A Florbela franziu as sobrancelhas. Até domingo o quê? A Cláudia e as crianças ficam até domingo. E depois? Depois o César arranja-lhes outro sítio. A Florbela bufou. Vais atirar crianças para o meio da rua. Não. Dou aos adultos 2 dias para arranjarem uma solução. São crianças, Beatriz. Eu sei. Sendo assim, comporta-te como um ser humano. Aquela frase atingiu-me em cheio. Estava perfeitamente construída. Se os deixasse ficar, estava a aceitar a traição. Se impusesse o limite, era uma mulher sem coração. O César encostou-se ao batente da porta. Deixa-te de coisas, são só uns dias. Uns dias. A primeira versão da palavra. Um bocadinho. No domingo à noite, as malas continuavam no corredor. Na segunda-feira de manhã, uma delas desapareceu. Durante meio segundo, senti alívio. Depois abri o roupeiro. A roupa da Cláudia estava pendurada ao lado da minha. O que é isto? Perguntei ao César. São as coisas dela. Estou a ver. E por que é que estão aqui? Porque as malas ocupam espaço. César, vocês iam sair. Estamos à procura de casa. Onde? Beatriz, não comeces. Onde é que estão a procurar? Por aí. Mostra-me os anúncios. Ele olhou para mim como se eu fosse uma pica-bilhetes da Caris. Agora tenho de te prestar contas. Visto que a tua amante vive na minha casa, sim. A Cláudia entrou no quarto. Estamos mesmo à procura, garantiu. Ainda bem. Quando é que tem visitas marcadas? Fez-se silêncio. Nenhuma. Nesse dia trabalhei a partir de casa. Às 10h15,
Estava a conduzir uma reunião sobre acertos de vencimentos para 63 funcionários. Tinha a folha de cálculo aberta, os auscultadores nos ouvidos e o bloco de notas à mão. A porta abriu-se sem ninguém bater. Era o César. Onde estão as toalhas? Desliguei o microfone. No armário da casa de banho, não estão. Estão na segunda prateleira. A Cláudia precisa de umas maiores. Estou numa reunião. Era só uma pergunta. Fechou a porta. Voltei a ligar o microfone. Peço desculpa. 10 minutos depois, alguém ligou o aspirador, a seguir o secador de cabelo. Depois caiu uma tampa de panela na cozinha. A minha colega de departamento, a Mônica, sorriu para a câmara. Obras nos vizinhos. Hesitei. Sim, andam com berbequins, menti. E foi nesse instante que senti a primeira verdadeira vergonha. Não porque o meu marido me traía, mas porque eu própria já o começava a ajudar a esconder de mim mesma a miséria em que se tinha tornado a minha vida. À noite, o César anunciou que a Cláudia precisava do quarto de cima por causa das crianças. E eu pergunto, tens o escritório, trabalhas lá, podes dormir lá também. O sofá abre e tu onde vais dormir? Ele não respondeu de imediato, nem precisou. Olhei para a Cláudia. Ela baixou os olhos. Eu não disse isso. O César semicerrou os olhos. O que é que não disseste? Não vos vou ceder o meu quarto. As crianças não podem dormir no chão. Tenho o quarto de hóspedes. É demasiado pequeno. Para uns dias tem de servir. Ele cerrou o maxilar. Não faças um drama por cada metro quadrado. Cada metro quadrado no meu apartamento. Naquela noite fiquei no quarto. No dia seguinte, ao chegar do escritório na Avenida da Liberdade, vi a minha roupa de cama transferida para o sofá do meu local de trabalho. Os meus cremes e perfumes estavam numa caixa de cartão em cima da secretária. Não houve gritos, não houve empurrões. O César tomou a decisão por mim. Olhei para as minhas coisas, depois para o sofá-cama aberto, e em vez de levar tudo de volta para cima, sentei-me. Estava exausta. É precisamente sobre o cansaço que se constrói mais facilmente o domínio dos outros. 2 dias depois apareceu uma folha colada no frigorífico. No topo, a Florbela tinha escrito em letras garrafais: Plano da semana. Segunda-feira, compras Beatriz. Terça-feira, lavar roupa Beatriz. Quarta-feira, jantar Beatriz. Quinta-feira, limpar casas de banho Beatriz. Sexta-feira, compras Beatriz. Sábado, limpezas a fundo Beatriz. Fiquei a olhar para aquele papel durante talvez 1 minuto. Depois a Florbela entrou na cozinha, tirou uma garrafa de leite e justificou-se. Assim é mais fácil. Cada um tem de saber o que lhe compete. Olhei com mais atenção. Ao lado do nome da Cláudia, havia 2 tarefas. Ao lado do nome do César, 1. Ao lado do meu, 7. Estou a ver, respondi. A Florbela fechou o frigorífico. Já que trabalhas em casa, ao menos pode ser útil. Não respondi logo. Fiquei a olhar para a Florbela e durante uns segundos tentei genuinamente encontrar no rosto dela qualquer vestígio de que estivesse a brincar. Não estava. Trabalho 8 horas por dia, afirmei. Estás sentada ao computador. É assim a minha profissão. Não exageres. Qualquer um sabe clicar em tabelas. Essa frase ficou-me gravada melhor do que muitas ofensas piores. Talvez porque atingiu o alvo exato. Durante anos, a Florbela tratara o meu trabalho como algo inferior à ocupação do filho. O César andava de carro para trás e para a frente. Reunia-se com clientes. Vestia fatos. Aquilo sim parecia uma profissão a sério. Eu passava os dias em frente a 2 monitores, a conferir mapas de ausências, horas extraordinárias, penhoras de vencimento, acertos e prazos. Logo, na cabeça dela, eu apenas clicava. Não vou lavar a roupa da Cláudia, declarei. A Florbela arqueou as sobrancelhas. Por quê? Porque ela é adulta, tem 2 filhos e uma máquina de lavar a 10 metros de distância. O César entrou na cozinha nesse preciso momento. Qual é o problema agora? A tua mulher está a fazer um drama por causa da máquina de lavar roupa, queixou-se a Florbela. A tua mulher. Como se fosse preciso lembrar-lhe quem eu era. O César suspirou. Beatriz, vais mesmo armar um escândalo por causa de uma máquina? Não estou a armar escândalo nenhum. Estou a dizer que não vou lavar a roupa dela. Ninguém te pede para ires lavar a roupa à mão para o rio Tejo. Isso não tem nada a ver. Tem, pois. É só carregar em 2 botões. Então carrega tu.
Fez-se um silêncio sepulcral. A Florbela olhou para mim com tal espanto que parecia que eu tinha entornado o caldo verde em cima da mesa. O César deu um passo em frente. Não descarregues a tua fúria nas crianças. Fiquei sem palavras. O que é que lavar a roupa da Cláudia tem a ver com as crianças? Fazes tudo por maldade agora. Não, simplesmente recuso-me a ser a vossa empregada. Vossa. Estás a ouvir o que dizes. Transformaste esta casa num campo de batalha. Fixei os olhos nele. Foste tu que trouxeste a tua amante cá para casa. E lá vinha a mesma tática. Era assim que funcionava a forma dele discutir. A minha reação era sempre um problema maior do que a ação dele. Se perguntava pela traição, estava a remoer o assunto. Se recusava a limpar, estava a criar um ambiente pesado. Se fechava a porta do escritório, andava a esconder algo. Cada limite que eu tentava impor era usado como prova do meu mau feitio. E, no entanto, nos dias seguintes, continuei a fazer demasiado. Fui ao supermercado porque o frigorífico estava vazio. Fiz sopa porque cheguei mais cedo. Liguei a máquina da louça porque estava cheia há 2 dias. Dobrei toalhas porque estavam esquecidas no estendal. Dizia a mim própria que o fazia pela organização, pelas crianças, pela minha própria paz de espírito. A verdade era bem mais incômoda. Eu tinha mais medo do caos do que da injustiça. É o reflexo condicionado das pessoas que passam anos a aprender a apaziguar tensões. Em vez de perguntarem por que é que alguém cria a desarrumação, desatam a arrumar tudo a dobrar. O César aproveitou-se disso rapidamente. Na quinta-feira à noite chegou, já passava das 9. Há alguma coisa para comer. Há esparguete no frigorífico. Ele abriu a porta. De ontem. Sim, a Cláudia não pode comer comida tão pesada à noite. Olhei para ele por cima do ecrã do computador portátil. Então faz-lhe uma coisa mais leve. Ele riu-se com desdém. Tu tens mesmo um problema. Tenho sim. E qual é? Tu, respondi. No dia seguinte, a Florbela apareceu às 11h40. Eu estava precisamente a fechar a folha de pagamentos e a tratar de 3 retificações urgentes. Bateu uma vez e escancarou logo a porta do meu escritório. É preciso ir fazer compras. Não posso. Por quê? Estou a trabalhar. Mas é quase meio-dia. Exato. É por isso que estou a trabalhar. A Cláudia tem de ir buscar os miúdos à escola. O César pode ir ao Pingo Doce depois do trabalho. A Florbela torceu o nariz. O meu filho trabalha com o público. Chega a casa exausto. Tu passas o dia sentada de pantufas. Virei-me para o monitor. Tenho uma reunião daqui a 6 minutos. Típica arrogância salóia. Alguém te deu um computador e já te achas a dona disto tudo. Apertei os dedos à volta da caneta. Eu nasci em Beja. A Florbela atirava-me isso à cara desde o primeiro ano de casados, embora ela própria tivesse passado a maior parte da vida num bairro social da periferia. Não era uma questão de geografia, era a hierarquia que ela tinha inventado na sua cabeça. O filho dela estava sempre num patamar superior. Eu tinha de me lembrar que fora abençoada com a honra de ser mulher dele. Fecha a porta, por favor, pedi. Ainda me dás ordens? Sim. Quando entras na divisão onde estou a trabalhar, ela olhou para mim demoradamente e depois saiu. A porta bateu com muito mais força do que o necessário. Nessa noite o César chegou com trombas. Podias ter falado com a minha mãe com modos. Falei com modos. Consta que a expulsaste. Pedi-lhe que fechasse a porta. És insuportável, e tu és infiel. Ele virou as costas. Não vou conversar contigo se vais desatar a ofender. Quase me ri, mas ainda não tinha a força necessária para me afastar do lava-loiça. A pior noite chegou uma semana depois. Tive uma reunião presencial perto do Marquês de Pombal. Acabamos tarde e chovia a potes. O elétrico 28 ficou retido uns minutos perto do Largo da Graça. Cheguei a casa, já passava das 10. Tinha fome, estava encharcada e gelada. Na sala estavam o César, a Cláudia e a Florbela. A televisão estava ligada baixinho. Em cima da mesa de centro havia chávenas de chá. Entrei na cozinha. O lava-loiça estava a transbordar. 2 panelas, uma frigideira, pratos, canecas, talheres e molho de tomate seco na bancada. Virei-me para a sala. Quem é que cozinhou? A Florbela espreitou por cima da chávena. Foi a Cláudia. Então por que é que a louça está ali amontoada? Deixamos isso para ti. Pensei ter ouvido mal. O quê? Para teres alguma coisa para fazer. Uma casa não se limpa sozinha.
O César nem sequer levantou a cabeça do telemóvel. A Cláudia olhou para o lado. Fiquei ali plantada. Bastava ter dito não. Bastava ter virado as costas e fechado a porta do meu quarto, mas fui educada de outra forma. Ensinaram-me que deixar louça suja era pior do que deixar um ser humano sem o mínimo respeito. Por isso, arregacei as mangas, abri a torneira da água e comecei a lavar. O primeiro prato, o segundo, o terceiro. Na sala, alguém se riu de um programa de televisão. A água estava demasiado quente. A pele das minhas mãos começou a arder. Não baixei a temperatura. Fiquei a olhar para a janela escura em frente ao lava-loiça. Via o meu próprio reflexo no vidro, 42 anos. Estudos, uma carreira, casa própria e uma mulher que lavava os pratos da amante do marido porque tinha medo de deixar a desarrumação para o dia seguinte. Caiu-me uma lágrima no pulso. Apenas uma. Limpei-a com o braço. Na manhã seguinte, cometi um erro no processamento salarial. Inseri 2.730 euros em vez de 1.370. Reparei antes de enviar o ficheiro. Fiquei paralisada a olhar para os algarismos. Se não tivesse dado por isso, o erro poderia ter sido corrigido. Não perderia o emprego logo ali. Mas, pela primeira vez, vi o abismo para o qual estava a caminhar. A falta de sono, a ausência de silêncio, as interrupções constantes, os erros cada vez mais frequentes. E de repente pensei, se perder o meu trabalho, vou ficar exatamente onde eles me querem ter. Dependente, exausta, sem forças. Fechei a folha de cálculo. A seguir, abri um documento em branco e escrevi uma única frase. A partir de hoje, deixo de o salvar das consequências das suas próprias escolhas. A mudança não foi como as pessoas imaginam quando gostam daquelas histórias de epifanias fulminantes. Não acordei subitamente corajosa. Não me plantei em frente ao espelho a declamar que a partir daquele dia era uma nova mulher. Simplesmente, na manhã seguinte, preparei o pequeno almoço para uma só pessoa. Para mim. Um ovo, uma fatia de pão saloio, um galão. A Florbela chegou antes das 9, olhou para a mesa limpa e perguntou: "E o resto?" "Que resto?" "O pequeno almoço deles. Eu já comi." Olhou para mim como quem espera pela segunda parte da frase. Não houve. O César entrou na cozinha. "Não há café feito. O café está no armário." "Não fiz para mim. O que é que tu tens?" "Nada." Peguei no portátil e fui para o escritório. Pela primeira vez em semanas, tranquei a porta à chave. 2 minutos depois, alguém tentou abrir a maçaneta. Era o César. "Abre a porta. Tenho uma reunião." "Por que es que te trancaste?" "Porque estou a trabalhar. Nunca te tinhas trancado antes. Nunca tinham vivido 5 pessoas nesta casa antes." 4. Parei o que estava a fazer. "Eu também vivo aqui, César." Do outro lado, fez-se silêncio. Ele não respondeu. Nesse dia só lavei as minhas coisas. No dia a seguir, só fiz compras para mim. Ao jantar, cozinhei uma pequena porção de arroz com legumes. A Cláudia entrou na cozinha enquanto eu me servia. "Ah, mais. Pensei que não cozinhavas." "Eu cozinho." Ela olhou para o meu prato solitário. Percebeu o recado. "Beatriz, eu não quero entrar em guerra contigo." Pousei a colher. "Sendo assim, não vivas com o meu marido no meu quarto." Ela perdeu a cor. "Não é assim tão simples." "Para mim é." "O César dizia que o vosso casamento já só existia no papel há muito tempo. Ontem ele perguntou-me por que é que eu não lhe tinha tirado um café." Pelos vistos, esse papel ainda abrange uma vasta lista de obrigações. Ela não retorquiu. Por um momento, ainda senti algo parecido com compaixão. Depois, lembrei-me que ela sabia que ele era casado comigo. Eu não precisava de a odiar, mas também não tinha de a desresponsabilizar. Comprei um pequeno cofre de metal com código para documentos. Guardei lá o cartão de cidadão, o passaporte, as escrituras, os papéis das partilhas da minha tia, os seguros e parte dos extratos bancários. Mudei as palavras-passe do meu correio eletrônico pessoal. Ativei a autenticação em 2 passos na conta do banco. Não foi por ter encontrado provas de roubo, mas porque deixei de assumir que alguém que me mente descaradamente sobre uma questão vital merece a minha confiança cega nas outras áreas todas. Foi uma lição duríssima para mim. A confiança não é um dever matrimonial. É a consequência de um comportamento. O César reparou no cofre 2 dias depois. "O que é isso?"
Documentos. Por que é que estão trancados? Porque são privados? Para esconder de mim? Sim. Ele soltou uma gargalhada. O que é que andas a tramar? Nada. Não acredito em ti. É uma observação curiosa. O rosto dele contraiu-se. Qual é o teu problema? O meu problema é que andas há meses a trair-me com uma mulher que dorme a 10 metros de nós, e agora estás aflito com o que eu possa andar a tramar. Deixa-te de dramas. Não estou a fazer dramas. Estou a pôr as coisas em ordem. Aquela palavra irritou-o. Ordem. Eu ainda não sabia muito bem por quê. Dias mais tarde, houve uma conversa que cortou definitivamente qualquer laço entre nós. Era de noite. As crianças da Cláudia estavam no quarto delas. Eu andava a organizar umas pastas na secretária. O César entrou sem bater. As crianças não te fizeram mal nenhum. Eu sei. Então para de agir como se elas fossem o problema. Pousei o dossiê. Nunca as ofendi. Crias um ambiente péssimo. Nunca lhes levantei a voz. Ignoras a presença delas. Não sou mãe delas. Podias pelo menos ajudar a Cláudia. Olhei-o de frente. As crianças não têm culpa de nada. Por isso mesmo é que nunca as vou castigar pelo que os adultos fizeram. Ele deu um passo na minha direção. Ora, aí está. Mas o facto de as crianças não terem culpa não significa que eu me tenha de transformar na vossa criada. Ele calou-se e eu acrescentei. Nunca mais uses as crianças como argumento quando queres que eu faça o vosso trabalho ou o da Cláudia. Tu perdeste o juízo de vez. É possível, mas a partir de amanhã lavo exclusivamente a minha roupa. Já fazes isso. Ainda bem. Significa que aprendes depressa. Ele saiu. Fiquei sentada à secretária. As mãos ainda me tremiam. Isto também convém ser dito. Estabelecer limites não faz com que o medo desapareça por magia. Às vezes, apenas nos faz agir apesar do medo. No dia seguinte, liguei para um escritório de advogados perto do Marquês de Pombal. Uma colega de trabalho tinha me dado o número há uns tempos. Vasconcelos e Associados. Diga, por favor. Apresentei-me. Queria marcar uma consulta sobre patrimônio e questões matrimoniais. A mulher do outro lado sugeriu terça-feira às 2:30 da tarde. Anotei. Na terça, chovia a cântaros. Sentei-me à frente da doutora Diana Vasconcelos. Uma mulher nos seus 40 anos, com cabelo escuro e curto e a calma de quem já ouviu histórias que as próprias pessoas sentiam vergonha de verbalizar. Não me disse para pôr o marido na rua imediatamente. Nem prometeu vitórias fáceis. Começou pelas perguntas certas. O imóvel foi herdado antes do casamento. Sim, é uma herança da minha tia. Tenho aqui as escrituras. Houve investimento com capitais do casal. Sim. De que tipo? Enumerei. Ela tomou nota. O seu marido possui alguma procuração para atos relacionados com a propriedade. Abri a boca e não saiu nada. Lembrei-me de um outono distante. 6 anos antes, a tia do César estava doente em Bragança. Nós fomos para lá umas semanas, e eu assinei um documento num notário para que o César pudesse tratar de algumas burocracias com a administração do condomínio e o seguro de casa. Sim, consegui finalmente articular. A doutora Diana pousou a caneta. Acho que sim não serve. Tem de encontrar o documento. Precisamos de verificar os poderes exatos que lhe conferiu. Senti um frio no estômago. Durante semanas temi a presença da amante. Pela primeira vez, senti terror de um bocado de papel. Regressei à casa mais cedo do que o costume. Não contei a ninguém da minha ida à advogada. Não era para preparar uma armadilha. Apenas compreendi, pela primeira vez em muito tempo, que nem tudo o que me passa pela cabeça tem de se tornar propriedade imediata do casal. O César estava na sala com o portátil no colo. A Cláudia preparava um chá. A Florbela não estava. Entrei diretamente no meu escritório. Dentro do cofre de metal, encontrei a cópia da escritura da procuração de há 6 anos. Li-a 2 vezes, depois uma terceira. Os poderes não eram tão extensos como o meu pânico me sugerira. O César não podia, por si só, vender a casa com base naquilo. Mas a procuração dava-lhe poderes para me representar em diversos atos junto da administração, finanças e seguradoras, no que respeitava ao imóvel. Aquilo chegou para me dar a volta ao estômago, não pelo poder mágico do papel, mas pelo facto de me ter esquecido da sua existência. No dia seguinte, enviei a cópia digitalizada. A advogada ligou-me à tarde. Tenha calma. Este documento
não lhe permite o que a senhora temia. Mas já que a confiança desapareceu, vamos tratar de regularizar a situação, ou seja, revogar a procuração e notificar as entidades competentes. Sem teatros, sem ameaças, apenas pôr tudo em ordem. Lá estava a palavra outra vez. Ordem. Marquei nova consulta. Nos dias seguintes, limitei-me a fazer o que faço melhor. Analisar números. Criei uma pasta no computador. Custos e obras. Não era por vingança. Não queria reunir provas contra ele. Juntei as faturas das reparações, os comprovativos das transferências para as janelas novas, a fatura dos eletrodomésticos que ele pagou, o comprovativo da compra do soalho, os meus pagamentos aos pedreiros, os depósitos dele na conta conjunta, as minhas transferências. Não apaguei absolutamente nada que jogasse a favor dele. Isso era fundamental para que eu recuperasse o respeito por mim própria. Não o conseguiria fazer adulterando a verdade. O César tinha, de facto, contribuído para a vida em comum. Tinha efetivamente suportado uma parte dos custos das obras, pagou durante anos uma parte das contas da luz, da água e do gás. A traição não eliminava esses factos, tal como esses factos não lhe davam o direito de planear a venda de algo que não lhe pertencia. Ao vasculhar mensagens eletrônicas antigas, encontrei uma mensagem que me paralisou por completo. Assunto: avaliação de imóvel na Graça. O remetente era de uma agência imobiliária. A mensagem tinha sido enviada ao César umas semanas antes. Eu estava em cópia de uma cadeia de mensagens muito antiga, porque em tempos falamos com aquela agência sobre o arrendamento de uma garagem. O César questionava-o sobre o valor comercial aproximado do apartamento após as obras de renovação. Não tinha assinado nada, não dera nenhuma ordem de venda, não cometera nenhum crime objetivamente, mas andou a sondar. O nó frio e pesado apertou-se-me no estômago. Pesquisei melhor na minha própria caixa de correio. Descobri outra mensagem, esta encaminhada mais cedo pelo César para a nossa conta conjunta, seguramente por engano. O anexo continha a simulação de um crédito habitação para uma vivenda em Azeitão. Preço: 600 mil euros. O valor de entrada inserido na simulação era de 150 mil euros. Fiquei a olhar para aquele número, 150 mil. Nós não tínhamos aquelas poupanças. O César, muito menos. Foi então que me lembrei de outro pormenor. Uns dias antes, quando estava a procurar o manual da máquina de café no dispositivo digital que partilhávamos, surgiu uma notificação. Não abri a conversa, nem precisei. No ecrã vi a primeira frase de uma mensagem da Cláudia. E se a Beatriz não quiser vender, como é que? Ignorei na altura por não dominar o contexto. Agora percebia tudo. Sentei-me no sofá do escritório. O coração batia a 1000 a hora, mas não chorei. As peças começaram a encaixar-se, e o que parecia coincidência deixou de o ser. A Cláudia não se comportava como alguém que precisa de guarida durante 2 semanas. A Florbela andava a arredar as minhas coisas e a apropriar-se do espaço como se a minha estadia ali fosse temporária. O César não andava a procurar casa para arrendar para a Cláudia, andava a ver o preço das vivendas à venda. No dia seguinte, perguntei-lhe a hora de jantar. Já viram alguma casa para arrendar? Ele levantou os olhos do prato. O quê? Casa para a Cláudia. Estamos a ver. Onde, Beatriz? Vais começar outra vez. Estou só a perguntar. Não tens nada com isso. Quase me apeteceu dizer. É aí que te enganas. Mas fiquei calada. Na sexta-feira revoguei a procuração nos trâmites legais indicados pela advogada. Guardei os comprovativos. Organizei toda a papelada. A doutora Diana preparou-me os passos seguintes para a separação de facto, as partilhas e um possível divórcio litigioso. Não tinha resposta para tudo ainda, mas não precisava. Precisava apenas de saber em que chão estava a pisar. Uma semana depois, o acaso encarregou-se de algo que eu jamais conseguiria planear. A Cláudia deixou o telemóvel esquecido na bancada da cozinha. O ecrã iluminou-se com a recepção de uma mensagem do César. Não toquei no aparelho, bastou-me olhar. Dava para ler o início. Depois do divórcio vendemos a casa. Dá para a entrada e o resto perdia-se por debaixo da moldura da notificação. Fiquei quieta junto ao lava-loiça. Vendemos. Não, a Beatriz vende. Não, se a Beatriz deixar. Nós, César e Cláudia, 2 pessoas a planear o futuro
incluindo o meu apartamento como uma rubrica na folha de cálculo deles. À noite, fotografei os meus próprios documentos e comprovativos. Não fotografei o telemóvel da Cláudia, nem as suas mensagens privadas. Apenas os meus papéis. Nessa mesma noite, a Florbela ligou-me. No próximo sábado vamos fazer um jantar. Que jantar? O César fechou um contrato importantíssimo. Temos de celebrar. Vem cá, o primo dele com a mulher e a minha irmã. E por que aqui? Porque é aqui que há mais espaço. Fiquei em silêncio. E já agora, Beatriz, continuou ela, vê se te comportas como uma verdadeira anfitriã, sem aquelas tuas atitudes de superioridade. Olhei para o plano da semana que continuava afixado no frigorífico. O papel já estava amarrotado nas pontas. Está bem, respondi. A Florbela pareceu genuinamente surpreendida. Ótimo. Sim, adeus, e desliguei. A seguir mandei uma mensagem rápida à advogada. Os papéis ficam prontos até sexta-feira. A resposta chegou em 3 minutos. Sim. E pela primeira vez em semanas, dormi a noite toda. No sábado de manhã, a Florbela apareceu às 10 com uma lista de compras na mão. Estendeu-me o papel. Canja de galinha, vitela assada no forno, salada mista e um leite creme. Já comprei o essencial da lista. Não lhe peguei no papel. Encomendei a comida. A cara dela paralisou. Fizeste o quê? Encomendei o jantar a um restaurante, num jantar de família. Sim, isso é preguiça. É possível. O César merece que a mulher lhe faça uma refeição como deve ser. O César tem 45 anos. Se precisa de um leite creme caseiro, sabe onde fica a pastelaria. A Florbela ficou vermelha que nem um tomate. Cada vez te reconheço menos. Que bom começo. Ela saiu da cozinha sem dizer palavra. O jantar estava marcado para as 8 da noite. Os filhos da Cláudia foram passar o fim de semana com o pai. Eu soube disso dias antes e foi por isso que não me opus à data. Não queria que fossem testemunhas de conversas sobre traições, dinheiro e tribunais. Os adultos escolheram aquela guerra, as crianças não. Às 7h75 o estafeta entregou a comida. Distribuí tudo em travessas, sem fingir que tinha estado a assar carne durante 4 horas, sem tentar impressionar pessoas que durante o último mês me avaliaram exclusivamente pelo número de pratos que lhes lavei. Os convidados chegaram perto das 8. A Florbela vinha engalanada, de brincos de pérola e vestido azul escuro. A Cláudia trazia uma blusa de seda clara. O César vestia uma camisa que eu lhe comprara para o nosso aniversário. Notei isso de imediato e não senti dor nenhuma. Isso era uma novidade. Um mês antes, um detalhe destes rasgar-me-ia ao meio. Agora, era só um bocado de tecido. Na primeira hora, a conversa andou à volta de tudo menos de mim. O contrato do César, o preço dos carros, as portagens na ponte, os planos para o Natal. Eu estava sentada na ponta da mesa, a comer devagar. A Florbela transbordava de bom humor. Agora que o César está a faturar tão bem, vocês devem finalmente pensar num passo maior, disse ela para a Cláudia. Não para mim, para a Cláudia. O primo do César arregalou os olhos, mas engoliu em seco. A Cláudia ajeitou o cabelo. Nós já estivemos a falar disso. O César serviu-se de tinto. Sim, talvez algo ali para os lados de Azeitão ou Bucelas, que tem mais espaço verde. A Florbela sorriu. As crianças precisam de quintal. Alguém perguntou. E este apartamento? O César atirou sem hesitar. Vamos vender este apartamento e finalmente comprar uma casa com jardim. Passou o braço pelos ombros da Cláudia. A Florbela ergueu o copo de vinho. Finalmente as crianças terão uma casa normal. Fiquei paralisada exatamente como vos descrevi no início desta história. Não porque não soubesse. Eu sabia perfeitamente as linhas com que eles se cosiam. Fiquei paralisada porque o César verbalizou aquilo publicamente com uma desfaçatez aterradora, como se o meu nome nunca tivesse constado de uma escritura. Como se 11 anos de casamento lhe concedessem o direito de redigir o futuro, apagando-me da equação. Levantei-me. O César olhou para mim. Que foi? Não respondi. Aproximei-me do frigorífico. A folha com o plano da semana continuava lá presa. Lavar a roupa, compras, cozinhar, limpar, sempre com o meu nome à frente. Arranquei-a com um golpe seco. O barulho do papel soou mais alto do que o esperado. Voltei para a mesa, estendi a folha na frente do César e logo a seguir
Tirei da gaveta o envelope do escritório de advogados e encostei-o ao papel. Mas o que é que vem a ser isto? Indignou-se a Florbela. Olhei fixamente para o César. Já que o assunto é vender e revender casas, convém clarificarmos um pequeno detalhe. As feições dele alteraram-se, quase imperceptivelmente. Que venda? Essa que acabaste de anunciar aos teus convidados. Estou a falar de projetos para o futuro. Eu sei bem do que estás a falar. Estás a traçar o teu futuro com base no patrimônio que não te pertence. A Florbela pousou o copo com força. Beatriz, não faças espetáculo. Nem sequer olhei para ela. Herdei este apartamento anos antes de casar. A documentação já foi esmiuçada pelos advogados. Os investimentos que o César de facto suportou também já foram calculados ao cêntimo. Ninguém vai fingir que ele não meteu aqui dinheiro. O César bufou. Este é o nosso teto há 11 anos. O nosso teto, certo. Mas não podes prometer o produto da sua venda sem que eu assine por baixo. Tu não me dás lições de leis. Foi para isso que contratei uma pessoa qualificada. Toquei no envelope. A Cláudia olhava freneticamente de mim para ele. César, balbuciou ela. Deixa lá, cortou ele. A Beatriz anda a armar estes circos há semanas. Tu disseste-me que a casa era dos dois. E na prática é. O que é que significa na prática? Ele calou-se. Pela primeira vez naquela noite, a Cláudia deixou de ter a postura de quem arrecadou o troféu. Ficou com o aspecto de alguém que acaba de perceber que o puzzle que comprou tem peças em falta. O César pegou no envelope, não o abriu e desatou a rir. Não faças figura de idiota. Tenho uma procuração. Olhei-o bem nos olhos. Tinhas. O sorriso cínico esfumou-se. O quê? Revoguei-a. Não podes. Posso e filo. Quando? Na semana passada. Tudo por vias legais e com efeitos imediatos. Tens aí no envelope as indicações do escritório para comunicações futuras sobre a divisão de bens e o nosso divórcio. A Florbela levou a mão à boca, estupefacta. A Cláudia empalideceu. César, tu disseste que o apartamento era dos dois. E é, gritou ele. Vivo aqui há 11 anos. Paguei obras. E eu não estou a negar nada disso, retorqui. Tenho o registro de cada euro teu que possa ser justificado. Isso fê-lo travar a fundo. Calculo que estivesse à espera que eu o apelidasse de chulo. Não o fiz. Os factos eram a minha melhor arma. Mas teres pago parte do soalho e a máquina de lavar não te dá o poder de garantir à Cláudia que vais alienar o imóvel a teu bel prazer. A Cláudia retirou bruscamente o braço dele de cima dos seus ombros. Tu garantiste-me que em tribunal ficavas com a tua metade da casa. O César fuzilou-a com o olhar. Em boa hora o fizeste. A Florbela também registrou a frase. O primo do César subitamente achou o seu próprio prato muito interessante. Já ninguém comia. Isso era uma conversa nossa, privada, sibilou o César. Ah, portanto o plano da venda sempre existiu. Não andes a vasculhar-me o telemóvel. Não precisei de vasculhar nada. Foi a Cláudia que confirmou tudo agora mesmo. Silêncio sepulcral. Na cozinha, a máquina de lavar louça entrou no ciclo de centrifugação ruidosa. Aquele som tão caseiro tornava a cena grotesca. O César atirou a cadeira para trás. E agora? Vais pôr uma mulher com filhos no olho da rua. É essa a tua jogada de mestre. Não hesitei. Não. Foi por isso que escolhi o dia em que as crianças estão com o pai. Eu sabia que eles não estavam cá. A Cláudia fixou-me. Não quis que assistissem a esta peixeirada, declarei. A traição não é deles, as mentiras não são deles, e muito menos a partilha da casa lhes diz respeito. O César cerrou os punhos. És desprovida de humanidade. Não, simplesmente deixei de te autorizar a usares crianças como escudos humanos sempre que as tuas decisões são postas em causa. A Florbela saltou da cadeira, indignada. Como tens a coragem de fazer isto ao meu filho? Fixei o olhar nela, por fim, na mulher que semana após semana inscrevera o meu nome como escrava lá de casa, na mulher que aprovara a traição antes de mim, na mulher que considerava que o meu trabalho especializado era estar de pantufas a brincar num teclado. Deslizei o papel das tarefas na direção dela. Durante o último mês, a sua única preocupação tem sido: o que é que a Beatriz pode fazer mais pelo meu menino? Ela ofegava. Bem, esta é a última coisa. Apontei para o César.
A partir de hoje, recuso-me a mexer uma palha por ele. Não houve salvas de palmas. Não houve copos atirados ao chão. Ninguém saiu a correr porta fora. Apenas ruiu a estrutura de arrogância em que eles tinham assente os pés durante um mês, e isso foi suficiente. O impacto real daquela noite não ocorreu logo a seguir. Nem na manhã seguinte, nem nos 5 minutos em que estivemos ainda sentados à mesa. A vida real raramente se desenrola com a dramaturgia dos filmes. Depois do jantar, os convidados foram os primeiros a debandar. O primo do César despediu-se de mim com um aceno rápido, quase a sussurrar. A mulher dele apertou-me o braço, solidária, em silêncio. A Florbela vestiu o sobretudo à pressa no corredor. Ainda te vais arrepender amargamente disto. Noutros tempos, esta tirada far-me-ia perder o sono. Desta vez, limitei-me a abrir-lhe a porta. Boa noite, Florbela. A Cláudia não acompanhou a sogra. Ficou sentada à mesa enquanto o César deambulava pela sala a tentar ligar para alguém. Não faço ideia para quem. Talvez para o advogado dele. Talvez precisasse apenas de parecer que estava em controlo. Por fim, a Cláudia quebrou o silêncio. Tu não tens mesmo qualquer autoridade sobre esta casa? O César parou a meio da sala. Não a ouças. Estou a perguntar-te a ti, César. A situação é mais complexa. Mais complexa? Essa era nova. Até ali a conversa fora sempre muito fluida. Casa em Azeitão, jardim, entrada inicial, vida nova. De repente as coisas eram complexas. A Cláudia fitou-o demoradamente. Vendeste-me a ideia de que ficarias com metade de tudo em caso de divórcio, porque eras o grande investidor deste casamento. Isso não responde à minha pergunta. Mantive-me à margem. Aquela discussão já não era minha. Minutos depois, a Cláudia ergueu-se. Amanhã arranjo um sítio para ficar uns dias. O César tentou aproximar-se. Não tens de ir. Tenho, sim. Ela olhou para ele, desiludida. E não é por causa da Beatriz expulsar-me. É porque cheguei a um ponto em que não consigo destrinçar uma única verdade no meio da teia que me vendeste. Não senti nenhum prazer sádico. Isso até a mim me espantou. Passei semanas a sonhar com o dia em que a Cláudia vislumbraria o César como a fraude que ele realmente era. Achei que me daria um gozo tremendo. Mas não. Enxerguei apenas mais um ser humano que tomara decisões lamentáveis por acreditar nas balelas de terceiros. Isso não a ilibava dos seus atos. Ela sabia da minha existência. Entrou no meu território. Dormiu na minha cama. Achou perfeitamente natural que eu lhe varresse o chão. A responsabilidade por esses atos é dela, mas as mentiras foram da exclusiva autoria do César. Aprendi nessa noite algo que viria a ser o meu porto seguro. É perfeitamente possível distribuir as culpas de forma cirúrgica, imputando-as a quem de direito, sem construir um vilão monstruoso que seja o único responsável por todas as mazelas. No dia seguinte, a Cláudia encontrou um apartamento de alojamento local. Ao segundo dia, retirou de lá os seus pertences antes que os filhos regressassem do fim de semana. Não me atirou nenhum pedido de desculpas à cara, nem eu lhe cobrei. A porta fez uma pausa ínfima. Eu não estava a par de tudo em relação à propriedade da casa. Acredito. Ela pareceu ficar espantada com a minha resposta. Mas sabias do meu estatuto de esposa? Acrescentei. Ela baixou os olhos. Sim, e é com essa parte que terás de viver. Acenou em concordância e saiu. O César ficou. Aguentou-se perto de 3 semanas. Foram as semanas mais surreais da minha vida. Coabitávamos debaixo do mesmo teto, mas não partilhávamos rigorosamente nada. A comunicação resumia-se à logística fria e dura. Cada um abastecia a sua despensa. Cada um punha a sua máquina a lavar. E foi então que tive noção do volume de trabalho que eu assumia como invisível. As camisas do César deixaram de aterrar no cabide perfeitamente engomadas. As chávenas de café deixaram de migrar milagrosamente para a prateleira. Quando acabava o rolo de papel higiênico dele, não aparecia outro em substituição. Ele esquecia-se do detergente da roupa. Não era uma tragédia grega, era só a pedagogia da realidade. Ele apregoara anos a fio que a engrenagem da casa funcionava por si. Não funcionava. Exigia um operário nos bastidores. E esse operário era eu. A Florbela tentou ligar umas quantas vezes. No início era diariamente, depois com intervalos. A primeira, cometi o erro de atender. Podias ter conduzido a situação de forma muito diferente, criticou ela.
Passei 11 anos a tentar conduzir tudo de forma diferente. O meu filho cometeu um deslize. Enganar-me durante meses, instalar a parceira em minha casa e orquestrar a venda do meu patrimônio são demasiados requintes para um simples deslize. A família não se deita ao lixo. Noutros tempos, essa tática da culpa imobilizar-me-ia. Dessa vez, perguntei objetivamente, a qual família se refere, Florbela? Silêncio. Aquela onde eu me escravizo, preparo refeições e prescindo da minha cama para acomodar a preferida do seu filho. Não distorças os factos. Por não querer distorcer mais nada, é que tenho uma advogada a representar-me. Ela desligou o telefone na minha cara. Dias mais tarde, o César assinou contrato num pequeno estúdio em São Domingos de Benfica. Não foi morar debaixo da ponte, não ficou no desemprego, não se transformou num pedinte de um dia para o outro. Tinha o seu ordenado, o veículo da empresa. Economias magras, mas que davam para se governar. No meu íntimo, era o desfecho mais justo. Nunca desejei a sua desgraça financeira. Ansiava, sim, o fim do meu estatuto de subserviência. No dia em que carregou a derradeira caixa, parou junto à soleira da porta. Vais atirar borda fora 11 anos das nossas vidas por causa de uma mulher. Fitei-o e subitamente senti um aperto. Nem compaixão, nem rancor. Apenas uma tristeza imensa. Não foi por causa de uma mulher, César. Foi pelo quê, então? Foi por tudo o que foste capaz de fazer, no momento em que tomaste como adquirido, que eu me vergava a tudo. Ele esboçou uma palavra, mas a voz faltou-lhe. Virou costas. Quando a fechadura trancou, encostei a testa à porta e desabei a chorar. Sim, só nessa altura. E não foi um choro fotogênico de novela com uma lágrima rebelde. Sentei-me no chão frio do corredor e chorei com tanta convulsão que os músculos das costelas me doeram, porque até a decisão mais acertada do mundo tem um preço a pagar. Porque o homem que nos aniquila pode ser a argamassa de 11 anos da nossa vida. É perfeitamente plausível sabermos que temos de fechar uma porta e, ao mesmo tempo, fazermos o luto pelo futuro que não chegou a nascer. Uma coisa não invalida a outra. Na manhã seguinte, abri os olhos no sofá-cama do escritório. Observei o teto fixamente por instantes. A lembrança de que o meu quarto principal estava devoluto assentou. O meu quarto. Subi as escadas e abri a janela de par em par. A brisa de outubro era cortante, mas pura. Lá do fundo da rua chegava o rangido do elétrico 28 e o bulício do trânsito. Mais abaixo, alguém levantava a grade da pastelaria. Retirei a roupa de cama, meti-a na máquina e estendi. Apenas aquela muda. O processo de divórcio prolongou-se por meses a fio, não dias. Houve permuta de requerimentos, mediações de advogados, escrutínio de dinheiros e deliberações sobre minudências nas quais nunca pensamos no dia em que assinamos os papéis na conservatória. A doutora Diana foi o meu farol, impedindo que eu cruzasse contas com rancores. E eu policiei-me para que o rigor financeiro não me transformasse em alguém amargo. Os montantes desembolsados pelo César foram inventariados com justiça, as faturas das obras também. Em nenhum momento tentei pintar o quadro de que ele fora um gigolô durante 11 anos, porque estaria a falsear a história. Não exigi no tribunal um cêntimo que não me pertencesse de direito. Mas pela primeira vez na minha vida, também não abdiquei do que era meu só para fugir ao rótulo de mulher conflituosa. Na primeira segunda-feira em que trabalhei em casa de forma totalmente isolada, liguei a câmara às 10h15. A Mônica, a mesma a quem eu mentira sobre o berbequim fantasma, olhou para mim através da janela da plataforma de reuniões. Está um silêncio absoluto do teu lado. Finalizaram as obras. Por uma fração de segundo, sopesei a ideia de inventar mais uma treta. Depois consciencializei-me de que não carecia de lhe vomitar o meu drama conjugal, mas tampouco precisava de maquilhar a minha vergonha perante uma versão falsificada do mundo. Sim, respondi, calmamente. Podemos afirmar que as obras foram concluídas de vez. Ela sorriu. Ainda bem. Estás com um aspecto formidável. Pareces finalmente ter tido uma noite de sono descansada. Após encerrar a reunião, permaneci mais um bocado a contemplar o ecrã negro. Ninguém empurrou a maçaneta da porta. Ninguém me interpelou acerca de atoalhados. Não se ouviram aspiradores a rosnar durante a chamada. O velho relógio de parede da cozinha
trabalhava com um tic-tac tão discreto que eu juraria nunca o ter ouvido antes. E foi assim que descobri o quão fácil é um ser humano moldar-se e conformar-se à opressão. Quando a amarra é cortada, o silêncio parece ensurdecedor, quase ilícito, até se cristalizar na mais profunda libertação. Passados 9 meses, saí de mais uma diligência com a advogada e decidi descer a pé em direção à Graça. Era uma manhã quente. O Largo da Graça tresandava a bicas acabadas de tirar, a fruta das bancas e a pão saloio estaladiço. Os comerciantes preparavam a mercadoria. Alguém soltava uma gargalhada numa esplanada. O elétrico passou com a sua habitual sinfonia de latas velhas. Acomodei-me numa mesa junto à janela de um pequeno café. Abri a tampa do computador. Na tela piscava uma folha de cálculo, uma grelha de ordenados, linhas, datas, montantes, rigorosamente o mesmo cenário de que a Florbela tanto se achincalhara. Qualquer um sabe clicar em tabelas, intimamente. Os meus cliques em tabelas garantiam-me teto, forneciam-me autonomia total e concederam-me o lastro financeiro para não perder a espinha dorsal no momento em que a estrutura da minha vida ameaçou ruir. A empregada pousou o galão em cima da mesa. Abracei a chávena com as palmas das mãos. A pele já não estava calejada e gretada por lavar tachos para um batalhão de intrusos. Ao fim da tarde, entrei na minha casa. Parei na cozinha defronte do frigorífico. A área que antes albergava o plano da semana permanecia branca e desimpedida. Senti um impulso fugaz de ali pregar um ímã, uma fotografia feliz, um bilhete motivacional ou um postal com a máxima à minha vida. Cantive me. Deixei a chapa branca, fria e nua, porque percebi que o livre-arbítrio não precisa de painéis luminosos. Às vezes, manifesta-se através de um galão que não tens a obrigação de servir aos outros. Numa porta que tens a prerrogativa de aferrolhar, numa vocação profissional da qual não tens de prestar contas, num rotundo não, que dispensa o acrescento de 5 orações subordinadas para soar credível. Antigamente, eu supunha que quem decreta limites são as pessoas com garra. Hoje, a minha percepção mudou. A larga maioria das vezes, os limites são desenhados por quem permitiu durante demasiado tempo que as suas fundações fossem espezinhadas. Não renego ter prestado auxílio a outras pessoas. A solidariedade é engrandecedora quando é um ato livre, mas o serviço que prestamos coagidos pelo medo, pelo remorso infundado ou pela tirania, perde o cariz da filantropia e tresanda a vassalagem. E outro pormenor fulcral, a emancipação financeira não equivale a ter uma fortuna choruda. Eu nunca possuí capital escondido nas Ilhas Caimão, não geria impérios comerciais, nem detinha nenhum trunfo de ouro na manga que debelasse conflitos num estalar de dedos. Mas possuía um salário honesto, os papéis em ordem, uma conta bancária sem entraves e o discernimento de recrutar uma profissional credenciada para tapar as lacunas da minha própria ignorância. Esse somatório foi o passaporte para não capitular à fatalidade. Hoje já não me martirizo com os "e se eu tivesse?" E se eu tivesse ripostado ao princípio? Eu, na altura, não tinha arcabouço. Os seres humanos só identificam com exatidão a fronteira da violação moral quando já se encontram esmagados do lado errado da barreira de arame farpado. Tenho, porém, a profunda certeza de um facto incontornável. Não salvei o meu matrimônio. Salvei algo superior que durante uma década menosprezei, o inalienável direito a ser dona da minha própria narrativa. Esta é a minha vivência subjetiva de até onde deve esticar a complacência. Não há 2 famílias iguais, nem cisões idênticas, nem patrimônios comparáveis. Mas no dia em que o turbilhão dos sentimentos choca de frente com o direito de propriedade, as finanças ou com os compromissos lavrados em cartório, o passo mais são é apartar a raiva da razão e procurar a assessoria apropriada. A dignidade humana não nasce no momento milagroso em que terceiros deliberam que merecemos clemência. Nasce no exato milésimo de segundo em que nós próprios dizemos basta à humilhação disfarçada de rotina.